A invasão dos Principados do Danúbio, em junho de 1853, representou a ruptura definitiva do frágil equilíbrio diplomático que ainda sustentava a paz europeia. O gesto de Nicolau I, disfarçado sob o pretexto de simples ocupação provisória, foi na realidade a afirmação categórica de que a Rússia se julgava árbitra do destino otomano. Tal ato, embora revestido de retórica protetora, equivalia a uma declaração de guerra velada. As forças russas, comandadas pelo príncipe Mikhail Gorchakov, atravessaram o Prut e penetraram nas terras da Moldávia e da Valáquia, territórios vassalos do Império Otomano, porém governados por hospodares que mantinham certa autonomia. A entrada das tropas, ordeira e meticulosamente planejada, foi recebida com relativa indiferença pelas populações locais, de religião ortodoxa e tradicionalmente simpáticas à Rússia. Nicolau I proclamou, por meio de manifesto solene, que sua intenção não era hostil ao sultão, mas apenas assegurar garantias para os cristãos ortodoxos até que a Sublime Porta reconhecesse suas prerrogativas. Contudo, ninguém em Constantinopla, Londres ou Paris se deixou enganar. Era evidente que o czar pretendia transformar os principados em penhor político e ponto de apoio para futuras operações. O governo otomano reagiu com veemência, denunciando a ocupação como violação direta de sua soberania. As embaixadas ocidentais, por sua vez, apressaram-se em declarar que não poderiam tolerar uma tal afronta ao direito internacional. Mesmo assim, durante alguns meses, prevaleceu ainda a esperança de uma solução pacífica, graças à intermediação de Viena. A Áustria, cuja influência tradicional sobre os principados estava em jogo, viu-se em posição particularmente delicada. O imperador Franz Joseph temia tanto a expansão russa nos Balcãs quanto o fortalecimento excessivo do Império Otomano. Assim, a corte de Viena esforçou-se por manter o equilíbrio, propondo um arranjo que preservasse as aparências de legalidade e evitasse a guerra aberta. Sob patrocínio austríaco, redigiu-se o chamado Projeto de Viena, segundo o qual a Rússia evacuaria os principados mediante a concessão, por parte do sultão, de um documento reafirmando a proteção dos cristãos ortodoxos. Era um artifício diplomático para salvar as aparências, mas a obstinação de Nicolau I e a desconfiança otomana frustraram a tentativa. Enquanto as conferências arrastavam-se em meio a fórmulas vagas e notas de protesto, as tropas russas consolidavam suas posições nas margens do Danúbio. O comando de Gorchakov estabeleceu quartéis em Bucareste, Galatz e Braila e iniciou a construção de pontes e fortificações destinadas a garantir o controle das travessias. O inverno aproximava-se e, com ele, a certeza de que a crise se prolongaria. Em Constantinopla, a opinião pública inflamava-se. O Partido da Guerra, chefiado por Reshid Pasha, exigia a ação imediata contra os invasores. O sultão Abdul-Mejid, embora inclinado à prudência, acabou cedendo às pressões internas e ao encorajamento das potências ocidentais, que prometiam apoio moral e material. Assim, o Império Otomano começou a preparar-se para a campanha. As forças otomanas, reorganizadas sob influência de conselheiros europeus, dispunham de cerca de 200.000 homens espalhados pelos Balcãs e pela Anatólia. Contudo, sua eficiência era desigual. O exército carecia de comando unificado e a artilharia permanecia obsoleta em comparação com os modernos canhões russos. Apesar disso, o entusiasmo religioso e o espírito de resistência compensavam parcialmente tais deficiências. O comando geral das forças otomanas foi confiado a Ömer Pasha, militar de origem croata que servira no exército austríaco antes de converter-se ao Islã. Homem enérgico e disciplinado, Ömer Pasha possuía experiência europeia e rara compreensão estratégica. Foi ele quem planejou a ofensiva inicial contra as posições russas ao longo do Danúbio. Enquanto isso, nas cortes ocidentais, a diplomacia ainda buscava conciliação. Em Londres, George William Frederick Villiers,
IV Conde de Clarendon insistia na necessidade de preservar a integridade otomana sem recorrer às armas. Em Paris, Napoleão III ponderava que, se a guerra fosse inevitável, convinha à França agir com presteza, antes que a Grã-Bretanha monopolizasse a liderança da aliança. Em setembro de 1853, as negociações de Viena fracassaram definitivamente. Nicolau I recusou as cláusulas do acordo proposto, alegando que ofendiam a dignidade imperial. A ocupação, que deveria ser temporária, tornava-se permanente. As forças russas reforçaram suas guarnições e começaram a preparar as travessias para o lado sul do Danúbio. Diante desse cenário, a Sublime Porta declarou oficialmente guerra à Rússia em 4 de outubro de 1853. O decreto imperial, redigido em tom solene, invocava a defesa da fé islâmica e a restauração da soberania ultrajada. Foi lido em todas as mesquitas do Império, despertando entusiasmo popular e confirmando a ruptura irreversível com São Petersburgo. Omer Pachá, à frente de um exército vigoroso, moveu-se com rapidez para atacar as posições russas na Valáquia. As primeiras escaramuças ocorreram ao longo do Danúbio, em Diurjo e Calafate. Os otomanos, embora inferiores em artilharia, demonstraram coragem e surpreendente disciplina. Suas vitórias locais elevaram o moral de Constantinopla e alimentaram esperanças de resistência eficaz. A imprensa europeia, por sua vez, acompanhava com interesse os acontecimentos. Os correspondentes de jornais londrinos e parisienses enviavam despachos entusiasmados sobre a bravura dos otomanos e a rigidez das tropas russas. Pela primeira vez, a opinião pública ocidental tornava-se participante ativa de um conflito distante, moldando as percepções políticas de seus governos. A reação de Nicolau I foi imediata. Irritado com a resistência otomana, ordenou que as forças de Gorchakov iniciassem uma ofensiva decisiva para subjugar o inimigo e atravessar o Danúbio. Contudo, as dificuldades logísticas e o rigor climático retardaram as operações. As cheias do rio e o terreno pantanoso transformaram cada movimento em façanha penosa. Em novembro, o comando russo obteve autorização para empreender uma ação ofensiva mais ampla. As baterias russas começaram a bombardear as posições otomanas de Silistra e Tulteia, enquanto destacamentos tentavam forçar as travessias em diversos pontos. Apesar de alguns sucessos iniciais, a resistência otomana, organizada por Omer Pachá, mostrou-se tenaz e surpreendentemente eficaz. Em meio a esse impasse terrestre, o teatro da guerra começou a deslocar-se para o Mar Negro. A frota otomana, buscando desafiar o bloqueio russo, lançou-se em manobras arriscadas, que culminariam no dramático episódio de Sinop, prelúdio de uma catástrofe naval e da intervenção ocidental. Mas isso pertenceria já ao próximo ato da tragédia. Durante o inverno de 1853, as forças russas mantiveram suas posições, mas sem avanços significativos. As baixas causadas por doenças e intempéries superavam as do combate. O próprio Nicolau I começava a inquietar-se com a lentidão da campanha e com a crescente hostilidade das potências ocidentais, cujas frotas já se concentravam no Egeu. A Áustria, outrora inclinada à neutralidade, passou a considerar a ocupação dos principados como ameaça direta a seus interesses. Sob pressão de Viena, Nicolau I aceitou, relutantemente, retirar parte de suas forças da Moldávia, mas manteve firmes as posições estratégicas no Baixo Danúbio. Era um recuo apenas aparente, ditado pela necessidade de tempo. Assim, se completava a primeira fase do conflito, a invasão russa dos principados do Danúbio, ato que pôs em marcha a engrenagem da guerra. O equilíbrio europeu, outrora sustentado por diplomacia cautelosa, desmoronava sob o peso das ambições imperiais. A tempestade anunciada, que já rugia às margens do Danúbio, logo se alastraria pelos mares, culminando em uma das mais memoráveis campanhas do século XIX.